Conexão São Paulo, com a jornalista Eliane Cortibasso. Comportamento, saúde, cultura e atualidades. A cada programa, uma nova história para você. Todos os sábados pela Rádio Difusora 100.9 FM e Verdes Lagos 89.3 FM. Olá, está começando mais um Conexão São Paulo. O nosso encontro de sábado para pautas de saúde, comportamento, cultura e atualidades. E hoje a gente faz um link com a cidade de Francisco Beltrão, onde está o nosso convidado, o professor aposentado, mestre em economia doméstica, João Maria Andrades. Ele que é patrão do CTG Laçando a Tradição, do município de Marmeleiro. Vamos falar sobre tradições e a cultura gaúcha, porque dia 20 de setembro é o Dia do Gaúcho. A data recorda o início da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, em 20 de setembro de 1835. A revolta civil mais longa da história brasileira, que durou 10 anos. O Rio Grande do Sul é um dos estados que guarda os traços regionais mais marcantes da cultura brasileira, que hoje está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Há com isso uma expansão do limite geográfico da comunidade gaúcha. E agora, vamos saber como isso se expressa no nosso sudoeste do Paraná. Professor, uma vez professor, sempre professor, João Maria Andrades, seja muito bem-vindo ao programa Conexão São Paulo. Buenas ao programa, meu bom dia a todos os ouvintes. Estamos chegando aqui nessa charla para falar um pouquinho das nossas origens, da nossa tradição gaúcha, aquilo que nós fazemos aqui no dia a dia. Então, quando nós falamos em ser gaúcho, na tradição, nós estamos falando do nosso chão, daquilo que nós somos e fazemos todos os dias. E qual é a presença hoje da cultura gaúcha no Paraná e, em especial, no sudoeste do Paraná? Bom, nós, o sudoeste paranaense, eu tenho 64 anos de idade. Meu pai veio da cidade de Passo Fundo, minha mãe já veio de Santa Catarina, da cidade de Chapecó. Eu me criei vendo meu pai usando bombacha, ouvindo as músicas, ensinando as danças, enfim, todo o berço de criação que eu tive durante toda a minha infância foi focado em cima do que é a tradição gaúcha. E quem da minha idade, um pouco mais, um pouco novo, quem não nasceu no Rio Grande, teve pai ou mãe que veio do Rio Grande ou do estado de Santa Catarina, trazendo consigo toda a tradição, os costumes do Rio Grande do Sul, que por sua vez os rio-grandenses migraram para Santa Catarina e depois migraram para o estado do Paraná, e principalmente aqui no sudoeste, até nos limites de Guarapuava, exceto o norte do Paraná, todos nós temos o mesmo sotaque, os mesmos costumes, as mesmas raízes, ou somos filhos de catarinense ou de rio-grandenses. A cultura gaúcha está espalhada em diversos países, em diversos estados e é muito forte e presente no sudoeste do Paraná. Mas o que é ser gaúcho? O que representa ser gaúcho? O gaúcho nasce no seu estado de espírito. Ele não tem fronteiras entre um estado do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná ou outros estados do Brasil, ou nem na Argentina, no Uruguai, em outros países. Então, ser gaúcho é um estado de espírito. E esse, quando você fala em estado de espírito, é praticar a mesma tradição. Como dizem o pessoal da própria geografia, que um rio divide. O rio ele não divide dois estados ou dois municípios, ele une um lado para o outro. Assim é a tradição gaúcha, ela une todas aquelas pessoas que têm consigo comportamentos idênticos, parecidos, modos de falar, modo de vestir, que tem culinária, que tem a dança, que tem a música, que tem costumes,
que são iguais. Isso se faz uma tradição. Então, isso é o ser gaúcho. O restante é o ser paranaense, o ser catarinense e o ser rio-grandense, que, embora tenham nascido nesses estados, necessariamente não precisam ser gaúchos. Por que o dia 20 de setembro é uma data tão importante? Olha, o 20 de setembro é a data que se comemora onde foi declarado a Revolução Farroupilha. Então, das guerras civis brasileiras, aí, das guerras por disputas de interesses econômicos, ainda no Brasil Império, a província de São Pedro lançou a Revolução Farroupilha. Foi uma das guerras mais sangrentas do país. Passado muitos anos, além disso, hoje foi se eu não me engano, aqui, 1947, então são 74 anos atrás, começou o primeiro evento festivo da cultura da tradição gaúcha comemorada, criada em Porto Alegre por Paixão Cortes e outros companheiros deles, lançando a Semana Farroupilha exatamente no dia 20 de setembro. Então, o 20 de setembro significa o grito de liberdade do povo gaúcho da província de São Pedro, que ultrapassou, inclusive, as divisas do estado do Rio Grande do Sul, porque naquela época não existia o estado do Rio Grande do Sul, era a província de São Pedro. E aí passou por Santa Catarina e evidentemente, esse sentimento de liberdade, ele veio... foi trazido junto com todas as pessoas que vieram do Rio Grande, de Santa Catarina, para o Paraná e outros estados do Brasil. Então, o 20 de setembro, para nós, é como o 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Ele tem o mesmo significado, é o nosso grito de liberdade, a nossa independência. No período do Brasil Império, existiam fortes influências do Uruguai, da Argentina, aqui no sul do Brasil. E aí era um misto entre as pessoas que tinham o comércio na época, que se identificavam principalmente através do couro, do charque e etc., né? Reivindicando do governo imperial direitos, um comércio mais justo, né? Que pudesse, que o sul do Brasil não fosse simplesmente uma região que sustentasse o império a todo custo. Então, o pessoal queria um pouco mais de poder econômico, de leis que valorizassem o sul do Brasil aí nesse sentido. E aí, então, evidentemente, através da organização do poder econômico, do poder político, do poder social estabelecido na época, se constituiu grupos de pessoas que foram nas frentes de batalha, que custou muitas vidas humanas. Muito bem, depois dessa recuperação histórica a respeito da Revolução Farroupilha, das motivações e a comemoração do dia 20 de setembro, o Dia do Gaúcho, passamos agora a falar sobre a presença da cultura gaúcha aqui no sudoeste do Paraná. O CTG é um espaço criado para acolher as manifestações da tradição gaúcha, toda atividade que envolve os símbolos, os rituais dessa tradição. Então, eu queria, professor, que o senhor explicasse a respeito dessas manifestações da cultura gaúcha aqui no sudoeste do Paraná. Exatamente, como toda tradição, ela só vai ser... A tradição é aquilo que você passa para frente de uma geração para outra, né? Que não se perde ao longo da história, que se transmite de pai para filho e assim por diante. Por isso eles chamam a tradição. E a gaúcha, ela também se organizou. Começou, evidentemente, no Rio Grande do Sul e hoje está no Paraná. Em quase todos os municípios, vamos dizer, em todos os municípios paranaenses, existem os centros de tradições gaúchas. Muitos municípios com 2, 3, 5 ou mais centros de tradições gaúchas, denominado pela sigla CTG. Aqui no sudoeste do Paraná, nós temos, o Paraná inteiro são organizados em regiões tradicionalistas, e nós estamos na 9ª região tradicionalista aqui no sudoeste do Paraná. Dentro da 9ª região tradicionalista, nós temos em torno de 20 CTGs organizados. Dentro dos CTGs, tem o que eu, no momento, estou patrão, que é o CTG Laçando da Tradição de Marmeleiro.
que infelizmente, devido à pandemia, um CTG vive de recursos de eventos, às vezes recursos da cultura do município, como é o caso de Marmeleiro. Mas devido à pandemia e à impossibilidade de aglomeração, os recursos da cultura também foram suspensos. E nós sempre temos e estamos passando por dificuldades econômicas imensuráveis, né, para manter. Agora, o papel do CTG é exatamente levar a cultura gaúcha através da dança, da poesia, da música, da gaita, do violão, das pessoas que fazem a parte campeira, cavalgadas, laços, que aprendem a achar churrasco, fazer culinária, mexer com a boia, etc. Então, o objetivo do CTG é, de fato, dar oportunidade aos jovens de conhecerem essa passagem da tradição dos mais velhos para os mais novos, dos mais experientes aos menos experientes, de uma geração, enfim, para outra, com aquilo que é sagrado dentro da tradição gaúcha, que é o respeito aos mais velhos, aos mais idosos, de cumprimentar, dizer adeus de mão pega, de dar aquele abraço apertado, assim como correr o chimarrão de mão em mão, dividir isso no dia a dia. E, evidentemente, a pandemia veio nos trazer muitos problemas nesse sentido. Hoje estamos começando a voltar às atividades de novo, mas aí está a importância de quem estiver ouvindo e puder participar, puder colaborar, ajudar um CTG, que faça isso, que com certeza está fazendo cada vez um país, uma região, um município, o seu CTG, algo especial para a formação, principalmente das crianças que viram jovens e que serão os futuros adultos do amanhã. Está certo, Conexão São Paulo faz agora um rápido intervalo e volta na sequência. Estamos conversando com João Maria Andrades, ele que é patrão do CTG Laçando a Tradição do município de Marmeleiro. Estamos falando sobre tradições e a cultura gaúcha, porque no dia 20 de setembro é o Dia do Gaúcho. E em virtude de toda a presença da cultura gaúcha no Paraná, em especial no sudoeste do Paraná, é que estamos dedicando o programa de hoje. A gente faz um rápido intervalo, volta na sequência falando sobre vestuário, sobre dança, sobre palavras típicas, trajes, o jeito de ser do gaúcho. Você está ligado na Difusora 100.9 FM e Verdes Lagos 89.3 FM. Estamos apresentando Conexão São Paulo com a jornalista Eliane Cortibasso. Você está ligado na Difusora 100.9 FM e Verdes Lagos 89.3 FM. Estamos apresentando Conexão São Paulo com a jornalista Eliane Cortibasso. Estamos de volta com o programa Conexão São Paulo, falando hoje com o professor aposentado João Maria Andrades, ele que é um conhecedor da cultura gaúcha e também patrão do CTG Laçando a Tradição do município de Marmeleiro. Segunda-feira é o dia 20 de setembro e também comemorado o Dia do Gaúcho. A cultura marcada pelo chimarrão, pelo churrasco, pela música e por tantas tradições cultivadas em diversas partes do Brasil e do mundo, e também pelo nosso Paraná, reduto bastante forte de tradicionalistas. No primeiro bloco, nosso convidado explicou que o 20 de setembro celebra a Revolução Farroupilha, uma guerra que durou 10 anos, de 1835 a 1845. É uma data que tem um significado na história do Rio Grande do Sul. Foi um momento de luta política por ocupação de um lugar no contexto nacional da época. E para celebrar a data nasceram os CTGs, onde são cultivadas as tradições. Eu disse no primeiro bloco que uma vez professor, sempre professor. Então, professor João,
Cada elemento do vestuário, da dança, da fala tem um significado. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o palavreado, né? Um pouco dessa cultura, do significado de cada elemento da tradição gaúcha. Exatamente. Então, dentro da tradição gaúcha, nós temos um linguajar próprio, um linguajar típico, que é o nosso vocabulário propriamente dito, né? Isso se manifesta em todas as expressões, através da música, enfim, das várias artes existentes. Mas, por exemplo, o conhecido em todo o país aí, que todo mundo chama de cachorro, cão, para nós é o Cusco, né? A bodega, o bar lá no que se vinha, lá quem atende é o bolicheiro, né? Lá no bolicho. O jeito de nós falar, a fala, nós chamamos de charla, assim como as mulheres, se forem gurias, meninas, nós chamamos de prenda, prendinhas, os homens nós chamamos de peões, e assim por diante nós temos um linguajar específico que quem é, às vezes, de outras regiões do Brasil tem até dificuldade de entendimento do significado, né? Como o cavalo, por exemplo, tem vários significados, de pingo, de matungo, e isso depende da região, né? Assim por diante. Mas nós temos todos um jeito de se comunicar aí, inclusive existe um vocabulário gaúcho aí que estão aí nas diversas enciclopédias, né? Quanto ao modo de nós se vestir, a gente chama isso de indumentária, né? Indumentária é o que nos veste, o que nos faz. Então, os peões, eles têm a sua indumentária própria, desde a bota, da alpargata, da bombacha, da guaiaca, do lenço no pescoço, do chapéu e assim por diante, né? Então tem todo um jeito típico de se vestir. A prenda também, ela tem a sapatilha, tem seu vestido. Antigamente se falava muito no vestido de chita, no vestido de renda, mas ela tem também as saias, o jeito de se vestir, e de acordo com a idade também das prendas, pode ser inclusive o comprimento da saia e assim por diante, principalmente nos eventos que participam nas danças tradicionais. Ali existe todo um rigor quanto à indumentária, né? E nós temos também uma manifestação bem forte, que é a culinária nossa, isso são as boias típicas nossas, né? Então, todo mundo viu falar do churrasco, que está espalhado pelo mundo inteiro, também tem origens aqui no sul do Brasil, o arroz de carreteiro, vaca atolada, e assim como nós temos, então, uma série de culinárias típicas aqui do sul do Brasil. Outro que faz parte, bem dizer, da nossa culinária, que seria uma iguaria, que é o próprio chimarrão, né? Que é feito, extraído através da erva mate, que nós buscamos isso dos indígenas aqui do sul do Brasil e do sul da América do Sul também, e que se divide, ele passa de mão em mão. O chimarrão é o símbolo da amizade, aonde que você toma uma cuia e passa a cuia para o que está no teu lado, ele também toma a cuia dele, devolve para quem está servindo. Então significa um dos maiores laços de amizade também, que é a roda do chimarrão. Nós temos também a música, a poesia, o canto, os ritmos. Por exemplo, dentro das danças típicas, tradicionais, nós temos a chula, a vaneira, o vaneirão, a chimarrita, o xote, a meia-canha, a tirana do lenço, o balaio, o tatu, e que algumas são danças de fileiras, de filas, danças de enlaces, e outras são danças de rodas, danças de fita, e assim por diante. Então, através da música, por exemplo, a gaita é um instrumento fundamental, que em outras regiões são chamados de sanfona, que é a gaita mesmo, a acordeona, o violão, a guitarra, fazem parte dos nossos instrumentos típicos aí. E dentre os ritmos, várias dessas danças tradicionais, muitos deles vieram de fora, da Europa, trazido aí com os portugueses na época, ou com os espanhóis. Mas nós temos um ritmo típico brasileiro, do Rio Grande do Sul, o ritmo gaúcho, que é o bugio. O bugio é um ritmo eminentemente gaúcho, né? Que é uma das músicas
bastante ouvida, bastante gostosa para dançar nas danças de salões, porque nós temos dentro da música as danças galponeiras, que são as danças de salão, né, que se dança com a prenda, assim por diante, e temos também um ritmo muito forte, de dança, de música, aí, que são o nativismo, que nem todas são para dançar, às vezes são para ouvir, para refletir, que tem diversas manifestações sim, do nativismo, né? Aí tem uma música missioneira, a música serrana, que perpassa as várias regiões do sul do Brasil e assim por diante. Mas dentre todas essas danças, a dança eminentemente gaúcha é o bugio, né? E temos também as manifestações através dos rodeios, aonde que o homem e o cavalo fazem parceria. A origem da palavra rodeio, ela vem de que quando o boi era criado, não tinham cercas, não tinham potreiros, não tinham invernadas, era criado na natureza. E o rodeio era, através do homem e do cavalo, fazer um giro e cercando esses bois, fazendo uma roda, que se chama um rodeio, prendendo esses bois no círculo, no centro da roda, e que se chamava rodeio, onde que pegava as tropas de gado que levavam para a charqueada e assim por diante. E hoje é representado através do homem, do cavalo, laçando o boi dentro das quadras de laços, hoje colocado aí. Então, é muito forte essa tradição do rodeio no sul do Brasil, tendo, tanto no rodeio como nas cavalgadas, que é outra tradição que o pessoal utiliza muito, um cavalo que também tem origem da América do Sul, aí muito forte, principalmente o cavalo gaúcho, que se chama o cavalo crioulo, identificado como um cavalo eminentemente gaúcho, aí, que se criou abandonado na rusticidade, quando que os padres na região das missões tiveram que abandonar ali as regiões missioneiras, o cavalo ficou rústico no mato ali e acabou sobrevivendo. Então, ele é um cavalo que exige pouca alimentação, qualquer pasto já lhe agrada, ele já se cria num bom contento, e aí ele é muito utilizado, muito rústico para as lidas campeiras. A música gaúcha faz muito sucesso. Nós temos com isso uma representatividade também. Exatamente. A música gaúcha é uma manifestação bem clara das tradições do sul do Brasil. Evidentemente, ela também é levada em outras regiões do Brasil, colocando algum balanço diferente, algum batuque diferente, aí, inclusive movimentos como a Tchê Music levou a música gaúcha. Agora, nós, enquanto patrões da CTG, enquanto tradicionalistas, nós defendemos a nossa música origem, a nossa música de galpão e assim por diante. Agora, evidentemente, a música gaúcha ela ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, da região sul do Brasil, e foi o mundo afora. Por exemplo, o chamamé, vamos usar como exemplo, né? O chamamé, ele roda no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Chile, em muitos países aí, e assim por diante. Assim como nós dançamos o shot inglês, a música como manifestação cultural, ela não tem fronteiras, né? Tudo aquilo que faz bem aos ouvidos da gente, faz bem ao coração. E no momento que faz bem ao ouvido e ao coração, a gente já começa a bater o pé com a vontade de dançar aquele ritmo, né? Isso é o sentimento da música que penetra no corpo e na alma, e que isso a gente não pode perder, essa manifestação que vem e nos toca com tanta profundeza. E a música gaúcha, ela tem também esse papel muito forte. Voltando aí à questão dos CTGs, hoje, como preservar a cultura gaúcha no momento de transformação da cultura geral do mundo? Bom, como se fala, a gente tem que ter espaço para todo mundo, né? Os espaços, a cultura ela é universal. Agora, a tradição é aquilo que a gente transmite de uma geração para outra. Então, nós que somos da tradição gaúcha, nós temos mais que a obrigação de deixar o nosso legado daquilo que nós aprendemos com nossos pais, nossos avós, para transmitir para os nossos filhos e os nossos netos também. Evidentemente que uma questão não descarta a outra, né?
Então, dentro da cultura, no mundo inteiro, nós também somos invadidos por outras culturas que às vezes vêm e nos tiram espaços da nossa cultura. Agora, cabe, principalmente ao poder público dos municípios, poder público do Estado, da cultura nacional, preservar também as nossas raízes, porque às vezes nós somos tomados pela grande mídia e a grande mídia vende aquilo que dá retorno econômico. Nem sempre aquilo que é tradição, que faz parte da cultura, necessariamente significa um retorno econômico. Normalmente não, mas não por isso que vai deixar de ser tocado, cantado, dançado, manifestado de todas as formas possíveis. Até porque a própria cultura gaúcha ela surge como um elemento para fortalecer essa regionalidade frente a um movimento cultural mais amplo, a valorização dos símbolos. Então, tudo isso é muito importante que seja preservado. Eu queria perguntar se a cultura gaúcha, essa preservação dos CTGs no Paraná, ela tem aumentado, tem nos últimos tempos sido preservada, aumentada, reforçada? Como que isso vem ocorrendo? A cultura gaúcha aqui no Paraná, liderado pelo MTG do Paraná, né, organizado pelo MTG do Paraná e por suas regiões tradicionalistas e por seus CTGs, ela vem num crescimento. Na medida que tem o crescimento populacional, o crescimento de outras manifestações, também a manifestação da cultura gaúcha ela vem num crescimento. Até no entendimento da própria juventude de que isso se torna importante, já entrou para dentro das universidades, das faculdades e assim por diante. Hoje nós temos muito grupo de cavaleiros, puxando pessoas de todas as idades nessas manifestações. Agora, evidentemente, com a questão da pandemia, deu uma travada em tudo isso. Também não foi só na questão da cultura gaúcha, deu uma travada em todas as formas organizadas de divulgar a cultura, exceto aquilo que a mídia divulga por outros meios de comunicação. Mas a gente está numa retomada agora, depois da pandemia, de reativação, muitos CTGs realmente têm dificuldades para se manter com as portas abertas, e vamos precisar, sim, unir esforços, entendimentos, divulgação, principalmente, dos canais possíveis de divulgar, porque a cultura gaúcha ela não pode morrer, ela faz parte, aqui no sul do Brasil, da vida do sulista brasileiro. Ela está enraizada nisso tudo. Quantos CTGs nós temos no Paraná, no sudoeste do Paraná? Eu não sei dizer exatamente o número. Na região que nós pertencemos aqui, somos em torno de 21 CTGs. Eu não sei se tem de 5 a 10 municípios no Paraná que não existam CTGs. Então, muito forte a presença. É muito forte a presença, inclusive em cidades que não têm muita tradição de colonização do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, como no norte do Paraná, estão presentes. E muitos desses municípios com 2, 3 ou mais CTGs representados. Então, eu te diria que nós temos no Paraná mais de 500 CTGs organizados e funcionando. O programa Conexão São Paulo desse dia 18 de setembro de 2021 vai chegando ao final. Eu agradeço ao nosso convidado, o patrão do CTG Laçando a Tradição do município de Marmeleiro, João Maria Andrades. Ele que é um professor universitário aposentado e que hoje deu uma aula no nosso programa sobre a cultura e a tradição gaúcha. Porque segunda-feira, dia 20 de setembro, é o Dia do Gaúcho. A cultura gaúcha que é vivenciada não somente por quem nasceu no Rio Grande do Sul, mas por todos aqueles que se identificam com os elementos típicos do gaúcho, como o consumo do chimarrão, o churrasco, as danças e a música, e se organizam nos centros de tradições. E o Paraná é um dos redutos bastante forte de tradicionalistas. João, eu vou deixar um espaço para o seu recado final. Eu queria chegar a todos vocês que estão ouvindo através do programa Conexão São Paulo,
dizer de que quem não tem conhecimento, não tem acesso à tradição gaúcha e que simpatizou com os elementos da nossa charla aqui, que nós falamos, que procure o CTG mais próximo, que você vai ter um ambiente saudável à família, um ambiente que dê muito respeito. E olha, ser gaúcho não custa nada, basta abrir o coração, que com certeza você será muito feliz. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom fim de semana. Conexão São Paulo, com a jornalista Eliane Cortibasso. Comportamento, saúde, cultura e atualidades. A cada programa, uma nova história para você. Todos os sábados pela Rádio Difusora 100.9 FM e Verdes Lagos 89.3 FM.